Fala, Gustavo. Essa semana tivemos indicadores econômicos muito importantes, externos e internos, mas o foco foi outro. A Turquia, em um país emergente, uma crise bem forte que respingou, nos emergentes respingou também um pouco aqui no Brasil. A gente já viu a bolsa caindo hoje e aqui dentro nós tivemos o desdobramento em relação às eleições. Comenta um pouquinho esses acontecimentos e o que a bolsa aí sentiu em relação a esses eventos nessa semana. É isso mesmo, Lucas. Então, a gente teve indicadores importantes aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, saiu a ata do Copom, veio uma ata neutra, não deu muita pista qual é a direção que o Banco Central quer dos juros, mas ele se mostrou um pouquinho uma vontade de não subir juros, de manter a taxa estável. Teve o IPCA, que veio um número bem desacelerando bastante frente ao mês de junho, né? Julho veio uma inflação bem mais tranquila, tá? E nos Estados Unidos também, a inflação vem subindo nos Estados Unidos, mas de forma bem moderada, e a surpresa desse último indicador é que o salário mostrou queda nos salários reais nos Estados Unidos. Tá? O que é uma discussão bem grande que tinha lá, que os salários vão subir muito rápido, porque existe muita pressão no mercado de trabalho que está bem apertado. Não é o que está acontecendo aparentemente nesse último indicador. Mas o foco mesmo foi o outro, tá? Ele teve um foco interno, tá, que é mais ligado a essa questão das eleições. Então tiveram algumas pesquisas sendo divulgadas que apareceu assim o radar crescendo um pouco, o Ciro realmente saindo do páreo e a própria Marina crescendo um pouco, tá? Então assim mostrou de novo essa incerteza das eleições que até nas últimas semanas vinha ganhando um corpo o Geraldo Alckmin, e o que aconteceu nessa semana muito mais divisão de mercado do que indicador de pesquisa mesmo, mas aparentemente o mercado ficou um pouco receoso novamente da esquerda ganhando um pouco mais de força, tá? Mais na figura do radar do que do próprio Ciro, que perdeu realmente força nas pesquisas que foram divulgadas. Também teve o debate e o que se notou no debate é que nenhum dos candidatos eles têm, digamos, um caminho determinado, né? Eu vou bater em determinado candidato, eu vou escolher um assunto específico para falar. Então, não ficou claro neste debate que saiu na quinta-feira qual é o caminho que cada candidato vai tomar. Então, foi um debate até mesmo morno, tá? Não teve muita novidade, não é um debate ainda que deve ganhar corpo aí quando as eleições se aquecerem. A grande questão agora, tá? A grande questão que ficou nesta semana é lá fora, tá? Do que está acontecendo com a Turquia. Então, por exemplo, a Turquia já vem mostrando vários indicadores econômicos bastante deteriorados, inflação muito alta, déficit em conta corrente muito forte. Tá? O governo, que não é novo, mas assumiu um novo governo agora, ele resolveu pegar os seus ministérios e popular ali, inclusive com parentes, tá? Retirou a independência que o Banco Central turco tinha, tá? E se tinha nesta semana uma expectativa que o Erdogan ele anunciasse um novo plano de econômico para lá, inclusive solicitando ajuda de atores externos como o FMI. E o que se viu não foi isso. Ele, inclusive, chamou o cidadão turco: olha, você que tem dinheiro em euro, você que tem dólar, vem aqui trocar por lira, que é a nossa moeda forte. Sim. E o câmbio desmanchou. O câmbio desmanchou. Se eu não me engano, 30% está desvalorizando na semana. Tá? Isso é uma max desvalorização absurda e é uma max desvalorização de mercado. Tá? E mais, ele falou ainda que o Banco Central não vai subir juros, ou seja, o presidente do país fazendo política monetária, coisas que não fazem o mínimo sentido, a independência do Banco Central não existe mais. E isso tem o que afeta o Brasil isso? A gente é muito ligado à Turquia? Não, nosso comércio com a Turquia é bem pequeno, é quase desprezível do ponto de vista agregado. Mas a grande questão é que há possibilidade de vários bancos, principalmente bancos na Itália, mas mais generalizadamente na Europa, de estarem expostos em ativos turcos. Tá? Então, o euro perdeu valor, consequentemente o dólar ganhou força e a nossa moeda desvalorizou bastante, principalmente em função desse receio que está acontecendo com a Turquia, que está batendo os emergentes, a gente é emergente, e aí foi uma nova onda aí de desvalorização de emergentes. Tá? Então, é isso que permeou mais a semana, independente de a gente ter indicadores econômicos que foram, digamos, até bem positivos, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Perfeito, então, na tua visão, o cenário externo ainda deve pautar ainda para esses próximos dias. Como a gente sempre faz a pergunta, para câmbio, para bolsa,
para juros, como que tu está vendo as projeções aí dessa semana para esses próximos dias? O que tem que ficar atento? A gente tem alguns indicadores econômicos lá fora e aqui dentro, mas eu acho que isso vai ficar de lado novamente. Tá? Nos Estados Unidos saem alguns indicadores de atividade econômica, menos no varejo. Aqui também, aqui eu acho que vai sair setor de serviços, sai o PIB mensal do Banco Central. Mas eu acho que isso vai ficar dentro desse momento de mercado de lado, tá? Como se mostrou na semana passada. Porque ganhou corpo essa questão das eleições, tá? O mercado está bem receoso, voltou a ficar receoso com o crescimento da esquerda, e a gente não vai ter muita novidade, muita informação em relação a isso, porque as pesquisas, na verdade, elas não mostram a fotografia do que vai ser as eleições, porque isso só vai ganhar corpo lá quando a televisão começar, que vai ser só lá em setembro. Então essa dúvida eu acho que ganhou corpo, até meio sem muito motivo pelo mercado no início da semana passada, que se passou, e mesmo sem esse motivo o mercado estressou. Contribuindo para isso veio toda essa questão da Turquia, que eu acho que não vai ser de fácil resolução. Tá? Vai ter respingos para a próxima semana? Muito provavelmente vai ter respingos para a próxima semana, inclusive com o anúncio do Erdogan que não haveria plano, que não utilizaria o FMI para ajuda externa, o Banco Central não iria se movimentar. O próprio Estados Unidos, via Trump, tá, taxou as importações dos Estados Unidos de aço da Turquia. Um dos principais setores da economia turca é a produção de manufaturados e aço. Tá? Então isso, inclusive, acelerou mais ainda a desvalorização da moeda turca naquele momento. Tá? Então, da maneira que as coisas estão indo e do grau de deterioração dos indicadores econômicos turcos, aparentemente uma ajuda externa vai ser inevitável. A grande questão é até quando que o presidente vai aguentar essa situação sem pedir ajuda aos universitários. Então, a semana que vem, a gente vai ficar meio que ainda tenso. A volatilidade que tinha diminuído bastante no nosso mercado voltou com força. E eu acho que ela veio para ficar e vai ficar mais um pouco. Tá? Então, por exemplo, a gente viu o mercado de juros, tá, desvalorizando bastante, a curva voltou a subir e inclinar. Tá? Então, assim, as precificações, inclusive, para as próximas reuniões do Copom, muito alta, chegou a precificar 25 para a próxima reunião do Copom, mesmo com a ata do Copom dizendo que muito dificilmente isso vai acontecer, mas o mercado está estressado. Tá? Já para 2019, precificações de elevação na casa dos 50 pontos por reunião. Então, assim, acumulou de novo um prêmio gigante ali na curva em função de tudo que está acontecendo. A bolsa que a gente vinha naquele patamar ali entre 79 e 82, ganhando corpo numa tendência de alta, desvalorizou bastante, tá? Principalmente os papéis que estavam mais expostos à curva e até mesmo que tinham ganhado bastante valor ao longo do mês de julho, sofreram bastante, tá? E a bolsa acabou perdendo os 80 mil pontos. Tá? E o câmbio, que na minha visão até está bem comportado, tá? Dado o que vem acontecendo nessa tensão de mercado aqui dentro em função das eleições, mas principalmente em função do que vem acontecendo com os emergentes. Então, ali no final de maio, início de junho, a bola da vez foi a Argentina, dessa vez a bola da vez é a Turquia, e fazendo um comparativo entre Brasil, Turquia e Argentina, a gente está muito melhor em termos de indicador econômico. Inflação bem tranquila, tá? A gente teve aquele choque na greve dos caminhoneiros e isso se mostrou temporário, na inflação e também na atividade econômica. Tá? Tem toda essa questão eleitoral ainda que bota uma nuvem no cenário, mas do ponto de vista de indicador econômico a gente está bem. O único indicador que a gente é bem ruim, mas isso já vem de muitos anos, é a questão de déficit e de dívida. Tá? Então, mas isso já se sabe de um bom tempo, não é novidade para ninguém. Então, assim, talvez seja por isso que a gente, até o câmbio, neste momento, tá mais tranquilo aqui dentro. Mas nada indica que se as coisas ganharem corpo de tensão lá fora, por exemplo, exposição de bancos europeus a ativos turcos, aí isso pode gerar aí uma tensão maior e que continue ao longo da próxima semana. Então tem que ter cuidado com isso. Eu acho que as atenções, neste momento, estão voltadas para esses dois pontos: eleições aqui dentro e tensão na Turquia e emergentes lá fora.